No áudio especial de hoje, eu quero te mostrar como é possível que você programe as suas emoções para que você possa controlar o medo. Antes de começar, eu queria definir o que é o medo, né? E o medo é uma sensação que acaba proporcionando um estado mental de alerta. É um sentimento que tem duas funções básicas. A primeira função é a função de proteção, e a segunda função é uma função de limitação. Olha só, quando a gente tem medo e acaba sendo protegido por ele, ele acaba sendo até benéfico. O problema maior é quando ele começa a te limitar. Um exemplo claro disso são os nossos pais, né? Quando a gente começou a sair de casa, eu não sei o de vocês, mas pelo menos o meu pai dizia assim: olha, se tiver alguma briga, você fica longe dela. Se alguém for te assaltar, você entrega tudo que tem e vem embora vivo. Na verdade, ele punha esse medo, era um medo que ele tinha, óbvio, mas ele punha esse medo na minha cabeça para que eu entendesse e soubesse como agir frente a uma situação perigosa. Era para me proteger. E, consequentemente, a gente faz isso até hoje. Quem já não escutou aí uma história do fulano que esqueceu a porta aberta e alguém foi lá e roubou a casa dele? Enfim, põe o medo em você e você vai lá e vê se a porta está trancada algumas vezes para se certificar com medo de que alguém roube a sua casa também. Então, esse medo gerado acaba sendo até benéfico, digamos. O problema é quando ele vai além disso e gera essa limitação. Algumas pessoas, por conta disso, não conseguem ficar sozinhas em casa, porque alguém pode entrar mesmo com a porta fechada e ele vai estar sozinho em casa. Algumas pessoas não conseguem sair de casa, não conseguem pegar ônibus, não conseguem, enfim, tá? Essa limitação é que é um sentimento de medo, eu dizia assim, catastrófico até na vida de uma pessoa e vai gerar muita angústia, muita dor, muita limitação e muito sofrimento mesmo, né? Esse sentimento de ansiedade que todo mundo sofre por anos. E como é que a gente faz com esse sentimento de medo, então? Como é que eu te ensino a controlar o medo? Primeiro você precisa entender que todos os medos são basicamente iguais. O medo é um sentimento que tem duas partes. Primeiro, aquilo que causa o medo, e segundo, a intensidade dele. A causa é a interpretação de uma situação, daquilo que você está vivendo, ou que outra pessoa viveu e está te contando. E a intensidade é o tamanho do impacto que isso causa mentalmente em você. Para um pouco e pensa, olha só. A mesma causa, por exemplo, atravessar a rua, pode ter intensidade diferente. Algumas pessoas atravessam a rua com muita naturalidade. Outras pessoas têm dificuldade de sair sozinha de casa, porque vão ter que atravessar a rua sozinhas. A intensidade é muito maior, mesmo com uma causa igual para todas as pessoas. Ou então o contrário, né? Causas diferentes. Algumas pessoas têm um medo com uma intensidade muito alta de barata, da mesma forma que outras pessoas têm uma intensidade, um medo com uma intensidade muito alta de pular de uma ponte, que é alguma coisa real. Então, pessoas são diferentes. A gente não é máquina, né? Então, esse sentimento construído, ele é diferente em cada pessoa. Mas o sentimento de medo, ele é igual, baseado na causa e na intensidade. Então, aquilo que te causa um sentimento de medo tem diferentes intensidades de pessoa para pessoa. A partir desse princípio, a gente consegue entender agora e parar um pouco para pensar em como eles são formados. Pensa, eu sempre digo, né? A interpretação de todas as informações que chegam até você vai gerar um sentimento que pode ser positivo ou negativo. Se você tem medo, vamos de trás para frente então. O que gerou esse medo? O sentimento de medo foi gerado pela interpretação negativa de algumas informações que chegaram até você. Toma muito cuidado nessa hora para não se deixar levar pela cabeça, pela mentalidade de outras pessoas, ou seja, pelo medo de outras pessoas, você acaba tendo medo e não consegue se livrar disso. Então pensa no que é importante, no que é prioridade e no que você quer em cima disso. Esse é o ponto principal. Não se deixe levar pela cabeça, pelo desejo, pelo sentimento de outras pessoas.
Avalie, construa os seus sentimentos. E pense agora nos seus medos. Quais são os seus medos? Como eles foram construídos? Vem comigo então, olha só. Toda informação que chega até você, antes de gerar esse sentimento de medo, é preciso que você avalie ela. Passo número um: é primeiro preciso que você mude a forma de enxergar essa informação, de ver, de entender, de assimilar essa informação. Então, para um pouco, tenta olhar por vários ângulos. Lembra que eu sempre digo que a mesma informação é diferente na cabeça de pessoas, de outras pessoas, e pode ser também na sua. Então, aquilo que você entende de imediato pode não ser real. Talvez seja a melhor forma, mas talvez não seja. Então, para um pouco mais, se dê um pouco mais de tempo para mudar a forma com que você enxerga essa informação. Aí você vai para o passo número 2, que é para reorganizar todas essas informações. Então, tudo aquilo que chega até você, como se você pudesse colocar cada informação dessa em um post-it, em um pedaço de papel, e depois você pudesse enumerar ou organizar isso numa sequência de importância, de prioridade para você e não para outras pessoas. Aquilo que outras pessoas dizem que é muito importante, talvez para você não seja. E tudo bem. Aprenda a reorganizar essas informações. Passo número 3: depois que você mudou o foco, enxergou isso de formas diferentes, reorganizou tudo isso, é muito importante que você ajuste o foco e jamais perca o seu objetivo. Então, saiba onde você quer chegar, escolha o melhor caminho, organize tudo isso, enxergou de uma forma diferente, agora é hora de pensar nisso. A sua mente vai ser reconectada ao seu objetivo da melhor forma possível, aproveitando todas as informações de uma forma positiva. E aí você começa a construir um sentimento. Se você prestou atenção nesses 3 passos, o quarto passo vai ser exatamente corrigir o valor disso tudo. Às vezes, algo que a gente dá muito valor, chega lá no fim da história e a gente vê que não era tão importante assim. Mas o mais importante é a gente perceber que algo que a gente não dava tanto valor, tinha realmente um valor muito grande e que a gente conseguiu perceber isso a tempo para corrigir tudo isso. Nessa hora que você está criando esse sentimento e você ressignifica esse valor, corrige esse valor e tem melhor abrangência visual e emocional de onde você quer chegar, você consegue construir esse sentimento e realmente programar a tua emoção para controlar o medo. Mesmo que você ainda tenha medo de qualquer coisa que possa vir pela frente, você sabe de onde vem, o que causou e como você pode controlar isso da melhor forma possível. Se você prestar atenção nesses 4 passos, muitos dos seus medos vão simplesmente desaparecer. Muitos dos seus medos vão, consequentemente, diminuir e você vai se tornar uma pessoa mais orgulhosa de você mesmo, menos medrosa, mais consciente, entendendo tudo aquilo que reflete emocionalmente dentro da tua mente. Faz sentido? Presta atenção então, escuta esse áudio de novo e presta atenção nesses 4 passos. Mude a forma de enxergar, de ver e entender todas as informações que chegam até você. Aprenda a reorganizar todas elas. Depois disso, ajuste o foco sempre alinhado com o teu objetivo. E por último, preste muita atenção na correção dos valores de tudo aquilo que chega até você. Essa é a melhor forma de programar as suas emoções para controlar o medo, aquilo que causa medo na sua vida. Faz sentido? Escuta essa então, olha só. Quais são os seus sonhos agora? Fazer valer a pena é usar o teu tempo e se dedicar ao máximo para tornar real tudo aquilo que você sonhou um dia. Está sonhando hoje? Torne isso real. Depende só de você. Eu sou Renato Meca e eu ensino pessoas a superarem problemas emocionais e se livrarem de toda a ansiedade em 4 semanas. Te vejo no próximo áudio.